Renovação de mente. Todo cristão já ouviu falar de uma mente renovada em Deus ou por Deus. Mas será que todo cristão já teve a sua mente renovada? Já experimentou essa renovação? Essa renovação vem de Deus ou parte de nós? O que comprova realmente que a minha mente já foi transicionada? É isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Por isso, já deixa o seu ok aí, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com o maior número de pessoas possível, para que juntos possamos aprender mais a respeito de uma vida com Deus. Estas são as curtas da jornada bíblica. Romanos 12:2 fala a respeito de nós vivermos uma transformação de mente, uma renovação de mente que nos transforma e nos tira do conformismo desse século. Em outras traduções, do conformismo com o sistema deste mundo. Entenda uma coisa, há dois caminhos em que a nossa mente pode estar inserida. Ou no sistema deste mundo, ou no reino de Deus. A sua mente ela jamais estará transicionada ou andando ora aqui, ora lá. Se isso ainda acontece, é porque não houve uma renovação, ok? Renovar, trazer de volta aquilo que é novo, fazer novo outra vez, ok? A renovação de mente, ela tem que gerar dois resultados. Como é que eu sei se minha mente foi renovada? Ela tem que gerar dois resultados. Primeiro, não me conformar mais com o sistema desse mundo. E as coisas desse mundo não condizem mais com o pensamento cristão. Ou o pensamento cristão não tem nada a ver com as coisas deste mundo. Eu diria, como diz num termo matemático, eles são inversamente proporcionais. Você quer saber se o pensamento é cristão? Ele não é igual ao que o pensamento que o mundo está nos mostrando, ou aquilo que o mundo está nos direcionando. E segundo, o sistema desse mundo, primeiro, ele aplica a injustiça, ele não é um sistema justo. Não adianta você querer do mundo a justiça. Não adianta você querer do mundo a misericórdia. Não adianta você querer do mundo que ele te entenda, porque isso parte do cristão, isso parte do cristianismo, isso parte de Deus. Ter justiça, ter misericórdia, se compadecer, ter amor, entender a razão do outro, isso não diz respeito a pensamentos do sistema do mundo. Segundo, o sistema do mundo aplica a corrupção. O que é a corrupção? Eu vou trazer, porque todas as vezes que falo de corrupção, logo pensamos em governantes, pensamos em políticos, mas não. Sabe o que é a corrupção? É tudo aquilo que você aceita como padrão, se isso te beneficiar. Isso é corrupção. Por exemplo, mudamos o nosso padrão moral quando algo nos beneficia. Mudamos a nossa forma de pensar quando algo nos beneficia. Eu sempre uso um exemplo muito simples de corrupção. Você quer ver um pensamento corrupto? É quando alguém chega atrasado e você diz assim, a pessoa chegou atrasada porque ela é displicente com o horário. Mas quando é você que chega atrasado, é porque estava muito trânsito, é porque aconteceu alguma situação, é porque realmente não deu para chegar no horário. Isso é corrupção. Enquanto é com o outro, ele tem que andar nos moldes morais de padrão correto. Mas quando é com você, podemos dar um jeitinho. Então o sistema desse mundo, ele aplica a corrupção, a injustiça, a corrupção. O sistema desse mundo aplica a soberba. Somos levados a pensar que somos melhores do que os outros, porque temos determinado talento ou porque já alcançamos determinado resultado. Eu quero te dizer que se o pensamento que ainda temos nos leva a isso, estamos conformados com o sistema deste mundo. E também o sistema deste mundo, ele aplica a competição. Não vemos quem está ao nosso lado como um aliado, mas vemos quem está ao nosso lado como um
adversário e vivemos sempre competindo, olhando o que o outro tem e querendo mais, olhando o que o outro fez e querendo fazer mais, olhando o que o outro alcançou e querendo alcançar mais. Esse sistema desse mundo, ele aplica, ele estimula uma competição constante, aonde, quando olhamos para o lado, não vemos um aliado, mas vemos um adversário. Agora, entenda uma coisa. Primeiro, se a tua mente está renovada, você não se aplica mais a esses tipos de pensamento. Então diz, pela renovação da mente, eu não me amoldo mais, eu não me conformo mais, eu não fico conforme o sistema deste mundo. E segundo, que aí vem o incrível, se eu tenho uma mente renovada, eu sou transformado. Ou seja, eu tenho uma transformação pessoal, eu já não sou mais o mesmo, eu já não sou igual eu era antes. Então, como aí algumas perguntas se encaixam para uma reflexão. Primeiro, como eu era e como eu sou. Realmente eu mudei? Transformação. O que eu fazia e o que eu faço são as mesmas coisas? Eu continuo fazendo o que eu fazia? Eu continuo sendo o que eu era? O que eu quero e o que eu queria? As coisas que eu quero hoje são as mesmas que eu queria anteriormente? Eu continuo querendo as mesmas coisas? Eu continuo tendo prazer nas mesmas coisas? Veja que Deus nos ensina no Salmo de número 1 que o homem renovado por Deus, ele já não se aconselha mais com os ímpios, não se detém em qualquer roda, em qualquer conversa. Antes o seu prazer já está em algo novo, está em algo diferente. Isso mostra o quê? Transformação. É transformação, ok? Eu falo como eu falava, ou a minha fala é outra hoje, o meu discurso é hoje, a minha linguagem é hoje, é outra. Mudou ou continua da mesma forma? Porque diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se há um renovo de mente, deve haver uma transformação. E eu preciso olhar para dentro de mim e começar a avaliar e começar a examinar se eu realmente estou sendo transformado, se realmente eu sou uma nova pessoa, se as coisas dentro de mim já não são mais como eram antes. Porque se está tudo do mesmo jeito, se o que eu era, eu sou igual, se o que eu fazia, eu continuo fazendo, se o que eu queria, é o que eu continuo querendo, se o que eu falava, é o que eu continuo falando, não houve transformação. Então, se não houve transformação, não houve renovação de mente. Se não fomos transformados, mudando realmente, sendo alguém completamente diferente do que eu era, então a minha mente ainda não foi renovada em Deus. Entenda uma coisa, a minha mente não é renovada por Deus. Deus não abre a minha cabeça, tira os pensamentos, arranca a mente antiga e coloca pensamentos e coloca uma mente nova. Não é isso que Deus faz. A nossa mente, ela é renovada em Deus. É à medida em que eu me aproximo dele. E aí vem o primeiro versículo de Romanos 12. Eu me apresento diante de Deus, de forma física, de forma presencial. Eu vou à presença de Deus. E ali eu tenho uma experiência, que é dar a Ele o meu culto. Culto vem do mesmo prefixo, da mesma raiz, do mesmo radical de cultura. Então, a minha cultura já não é mais a cultura deste mundo. A minha cultura, ela é uma cultura do reino. Se ela é uma cultura do reino, é porque eu me apresento, eu dou culto a Ele. Eu vou diante dEle. Meu corpo é um sacrifício, eu apresento o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, quando eu me aproximo de Deus, e essa é a chave, quando eu me aproximo de Deus,
os meus pensamentos começam a ser transicionados e a minha mente começa a ser renovada, eu começo a receber algo de Deus que transiciona. E em Deus, a minha mente, ela é renovada. Eu começo a pensar de uma forma diferente. E quando eu começo a pensar de uma forma diferente, automaticamente, essa transformação de quem eu era, do que eu fazia, do que eu queria e do que eu falava, se torna agora o que eu sou, o que eu faço, o que eu quero e o que eu falo. Se a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, os nossos pensamentos não podem mais transitar no contexto mundano, no sistema deste mundo. É nessa hora que eu percebo que eu não penso mais como a maioria das pessoas pensa. Aonde se comprova que você teve uma renovação de mente? É que você fica parecido com Jesus. Como assim parecido com Jesus? Jesus, ele pensava completamente diferente da maioria. Quando muitos queriam ser servidos, ele pensava em ser servo. Quanto muitos queriam sentar em lugares, nos primeiros lugares, ele pensava em sentar no último. Quando muitos queriam que Jesus revolucionasse pela guerra, ele revolucionou pelos pensamentos. Quando muitos queriam sonegar impostos, Jesus pensava em pagar os impostos. Você compreendeu? Nós percebemos que a nossa mente foi renovada quando nós não pensamos mais igual ao que a maioria das pessoas pensam. E eu quero deixar essa reflexão através desse vídeo. É algo muito profundo para nós nos examinarmos, para nós nos avaliarmos e entendermos que não podemos mais pensar como a maioria pensa. Os nossos pensamentos, eles vão confrontar o pensamento da maioria das pessoas, porque Cristo não pensava igual a todo mundo. Deixa aqui embaixo, pense nisso primeiro, e deixa aqui embaixo a sua reflexão também. Deixa aqui embaixo a sua dúvida em relação a uma renovação de mente. Deixa aqui embaixo um comentário e divulgue esse vídeo, para que eu e você possamos influenciar o maior número de pessoas possível com aquilo que renova o nosso entendimento, que é a palavra de Deus. Até o próximo vídeo.